Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Há um tempo atrás, eu estava conversando com um senhor sobre sua vida, sua história, e até que ele disse que estava há anos, se eu não me engano, quase uns 10 anos, sem falar com seu irmão. Muito tempo se passou. E eu perguntei, mas você tem raiva dele? Não. Mas o que aconteceu? Ele contou a história. Eu falei, então, por que você não vai atrás dele? Por que você não vai atrás dele? Conversa. Pede perdão. Busca a sua família. Busca a restauração desse relacionamento. Porque pelo que eu estou entendendo na nossa conversa, é isso que você quer, não é? É isso que eu quero. Então por que você não vai? Você não quer que esse relacionamento seja restaurado? Sim, eu quero. Então por que você não vai atrás? Ele falou, não, eu não. Não, eu não vou me humilhar desse jeito. Eu não vou me rebaixar ao nível dele. Porque quem estava errado na história lá atrás era ele, não era eu. Se ele, eu quero reconciliação, mas é ele que tem que vir. Ele que tem que vir pedir perdão. Eu não vou me rebaixar a esse nível. Se humilhar em busca de preservar relacionamentos pode ser muito difícil. E é isso que nós vamos ver hoje, tendo Jesus Cristo como nosso supremo exemplo. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, numa prisão domiciliar. Anos antes, o próprio apóstolo Paulo, em uma de suas viagens missionárias, tentou pregar o evangelho na Ásia, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo. Enquanto ele estava tentando pregar o evangelho na Ásia e o Espírito Santo o impedia, ele teve uma visão, num sonho, de um homem dizendo a ele, passa na Macedônia e ajuda-nos. Paulo entendeu que aquela era uma visão de Deus para que ele pudesse entrar finalmente na Europa. Pela primeira vez o evangelho entra na Europa. Ele começa a sua visita na região da Macedônia e vai para uma cidade chamada Filipos. Ali em Filipos ele conhece Lídia. Lídia se converte ao cristianismo. Logo depois ele é preso. E nós temos aquela famosa história de que enquanto eles louvavam na prisão, as portas da prisão se abriu, veio um terremoto, eles foram libertos, e aí o carcereiro tenta se matar porque pensou que todo mundo tinha fugido, mas ele estava lá e o carcereiro também se converte, e ali começa a igreja dos filipenses. Nasce a igreja de Filipos, uma igreja que Paulo amava muito, que tinha muita alegria. Me perdoe, irmão, estou me recuperando de uma gripe. Uma igreja que Paulo tinha muita alegria, que cresceu muito. E Paulo havia sido preso, e os próprios irmãos de Filipenses, que eram muito generosos, enviam uma generosa oferta para Paulo enquanto ele está preso. E Paulo agora escreve essa carta preso, para agradecer aos irmãos filipenses pela oferta que ele recebeu, para manifestar a sua alegria, tanto que essa carta também é conhecida como a carta da alegria, para manifestar a sua alegria, mesmo estando preso, Paulo diz, alegrem-se, alegrai-vos, alegrem-se, não se importem porque eu estou preso, porque por causa da minha prisão o evangelho está sendo pregado, as pessoas estão se convertendo, não fiquem tristes. E Paulo ele tinha tanta alegria por essa igreja, que lá no capítulo 4, não precisa abrir agora, nós vamos ler o capítulo 2, mas lá no capítulo 4 ele diz, portanto meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês são minha alegria, a minha coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Olha como essa igreja era amada pelo apóstolo Paulo, uma igreja com muitas qualidades, mas quando Paulo começa a sua carta aos Filipenses no capítulo 2, nós vamos descobrir que apesar disso, existiam problemas nessa igreja. Nós vemos, Filipenses capítulo 2 a partir do versículo 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Completem a minha alegria. Ou seja, por mais que aquela igreja fosse a alegria do apóstolo Paulo, tinha alguma coisa que estava faltando.
para completar a sua alegria. E qual era o problema daquela igreja? O problema é que eles estavam vivendo um lamentável espetáculo de crente atacando uns aos outros e falando mal uns dos outros. Problemas sérios de relacionamentos dentro da igreja. Era uma igreja amada, era uma igreja generosa, era uma igreja que estava crescendo, mas quando nós olhávamos para dentro da igreja, nós encontrávamos os irmãos se degladiando, matando uns aos outros. Matando não, ofendendo uns aos outros, problemas seríssimos de relacionamento. Há tanto que daqui a pouco Paulo vai citar um desses problemas, que era com a irmã Sintique e Evódia, as irmãs que não estavam se dando bem e tinham que resolver esse problema. E meus irmãos, quando nós olhamos para a realidade da nossa igreja hoje, será que existe esse tipo de sentimento? De conflito? De irmãos vivendo por vanglória ou por ambição egoísta? Pensando nos seus próprios interesses, usando os outros, né? Eu creio que lá no seu pequeno grupo, ou na sua supervisão, na sua rede, não existe esse tipo de problema de relacionamento, né? É só na rede Atos, né, pastor Eli? É só na rede Atos que isso acontece, que a gente tem que pedir pela graça de Deus. Esses problemas de relacionamentos acontecem o tempo todo. E era isso que estava acontecendo lá na igreja de Filipos. Os irmãos estavam se degladiando. E isso é uma realidade triste que nós estamos vivendo hoje em dia também. Eu estava navegando no Twitter essa semana, não é mais no Twitter, né, no X, na rede X. Estava navegando ali essa semana e encontrei dois pastores, tá gente, pastor de igreja, dois pastores se xingando com palavrões, de baixo calão, por causa de visões teológicas diferentes que eles tinham, da Bíblia, de interpretação da Bíblia. Mas assim, se xingando mesmo. Falei, meu Deus, que loucura é essa? E quando nós entramos nas redes sociais, a gente vê irmão cancelando o irmão, pessoa falando mal dos outros, problemas de relacionamento. Nós estamos vivendo, como o próprio apóstolo Paulo disse que nós não deveríamos viver, por vanglória e ambição egoísta, pensando nos nossos próprios interesses. Nós, infelizmente, estamos viciados em grandeza, em vanglória, em ser reconhecido, em ser melhor do que as outras pessoas, em ser mais autênticos. Nós precisamos ser grandes, nós precisamos ser alguém. Eu tenho, pela graça de Deus, nesses últimos 2 anos, 3 anos, viajado pelo Brasil, pregando o Evangelho, participando de conferências, igrejas, principalmente por causa da Escola do Discípulo. A nossa igreja é uma igreja também muito generosa, que nos abençoa, permitindo que essas viagens aconteçam. E é interessante que eu encontro muitos jovens que estão no seminário que querem conselhos para o ministério. Só que eu percebo, e muitas vezes, que os conselhos que esses jovens querem não é como eu posso servir melhor a Deus, como eu posso servir o meu irmão, como eu posso amar o meu próximo. A maioria das pessoas que vêm conversar comigo querem conselho de como ter um canal no YouTube de sucesso, como ter tantos seguidores no Instagram, como ser reconhecido, como ter uma igreja grande, como ganhar um ministério relevante. Nós estamos viciados nessa grandeza. Nós queremos glória. E por causa disso, a gente acaba usando o nosso irmão e tendo diversos problemas de relacionamento. Como diria o filósofo Charles Taylor, nós vivemos na era do self, onde o mais importante sou eu mesmo. O universo gira ao meu redor, em torno dos meus sentimentos, dos meus afetos, e eu não me importo mais com o sentimento dos outros. Paulo, então, agora olha para a igreja de Filipos, que estava passando por esse tipo de problemas de relacionamento, e ele vai dizer, meus irmãos, completem a minha alegria. E ele diz no texto, como nós já lemos, né, se existe alguma exortação, se existe alguma consolação, se existe alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. E esse é um uso retórico da palavra, porque existem essas coisas. Nós poderíamos traduzir esse texto como se Paulo estivesse dizendo, olha, já que em Jesus Cristo nós temos exortação, nós temos consolação, nós temos comunhão, nós temos profundo sentimento de afeto e compaixão, já que Jesus nos trouxe tudo isso, então completem a minha alegria. Como? Como completem a minha alegria? Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. A igreja precisa ter
unidade. Problemas de relacionamento dentro da igreja precisam ser tratados. Uma igreja não pode viver com esse tipo de coisa. É inadmissível na vida de um cristão. Ele está falando, se você recebeu Jesus, se você tem exortação em Cristo, se você tem consolação de amor, se você tem comunhão do Espírito, se você tem profundo sentimento de compaixão que Jesus te deu, não faz sentido se você chega numa igreja e olha para o irmão, aquele ali não me desce, eu vou sentar aqui do outro lado, porque fulano de tal, não vale a pena andar perto dele não, porque aquela pessoa me ofendeu, me machucou, não vou mais falar, não vou mais no pequeno grupo também, eu vou mudar de PGM, porque não dá para me relacionar com aquelas pessoas mais. Paulo está dizendo, se você conheceu Jesus de fato, e não existe humildade no seu coração, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E é interessante que Paulo está preso, gente, mas a maior preocupação do apóstolo Paulo não é sair da prisão. A maior preocupação do apóstolo Paulo é que os irmãos da igreja de Filipos se tornem maduros. Mas como que a gente consegue viver com uma só mente? Como que a gente consegue viver em unidade, para a glória de Deus o Pai? Paulo vai dizer como nós conseguimos viver assim, no versículo 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Não façam nada por interesse pessoal, ou seja, eu não estou pensando no benefício dos meus irmãos, eu estou pensando nos meus próprios interesses, se a igreja me agrada, se eu estou feliz, se eu estou confortável, se as minhas vontades estão sendo feitas, se eu estou sendo abençoado, se Deus está falando comigo. Egoísmo, interesse pessoal, egoísmo e vanglória. Vontade de ser reconhecido. Não façam nada com esses interesses, mas cada um considerando, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Como nós podemos viver com uma só mente, um só coração em unidade? Tendo humildade. E gente, essa palavra humildade aqui, é uma palavra que no grego, naquela época, os cristãos não gostavam. Ela tinha um sentido negativo, ela tinha um sentido de covardia, baixeza, sabe? Aquele negócio, eu não vou me rebaixar no nível dele. Já viu alguma coisa nesse sentido? Eu não vou me humilhar a tal ponto. Esse era o sentido dessa palavra, e os cristãos não gostavam dela, porque tinha um sentido negativo. Ela significa literalmente mente humilde, ou disposição de servir a todos que estão ao nosso redor. E Paulo agora, surpreendentemente, olha para a igreja, para os irmãos e dizem, qual é a postura que nós devemos ter? Humildade. Que tinha justamente esse sentimento de baixeza, de se humilhar, de se colocar no nível do outro, que é o que o nosso coração não gosta. O nosso coração não gosta disso. Nós temos um coração muito orgulhoso. Por humildade, considerem os outros, ou o interesse dos outros, mais importante do que o interesse de vocês. É impossível entrar na vida cristã, ou viver a vida cristã com orgulho. É impossível, porque na verdade nós não temos nada do que nos orgulhar. Diante de Deus nós não somos nada. Eu gosto de uma tradução do Eugene Peterson, eu esqueci de anotar aqui, então eu vou abrir aqui no meu celular. O Eugene Peterson tem uma tradução da Bíblia que é a Mensagem, e ele faz uma paráfrase da Bíblia, vale muito a pena. E esse versículo eu gostei muito com a forma que ele traduziu, veja. Não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Esse é o sentido desse texto que nós acabamos de ler. O problema é que, por padrão, nós gostamos de ser exaltados. Nós gostamos de ser reconhecidos. Nós gostamos de ser bajulados ou buscados. Eu me lembro quando eu estava estudando o livro de Daniel e ensinando o livro de Daniel. E quando eu estava pregando e ensinando sobre esse livro, eu me identifiquei com um personagem que geralmente não é o que as pessoas gostam de se identificar. Sabe com quem eu mais me identifiquei no livro de Daniel? Não foi com Daniel, não foi com Sadraque, Mesaque e Abednego.
Na época, a pessoa que eu mais me identifiquei foi Nabucodonosor. Porque da mesma forma que ele, eu gosto de ter estátuas erigidas em minha homenagem. Eu gosto de ser exaltado, buscado, amado. É isso que o nosso coração gosta. Muitos de nós nos identificaríamos com Nabucodonosor. A gente quer que uma estátua seja construída em nossa homenagem, as pessoas se curvem diante dela. Esse é o nosso coração natural. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se nós quisermos viver em unidade, nós precisamos ter humildade e considerar os interesses dos outros superiores a nós mesmos. E aí, como nós podemos fazer uma coisa dessa? Porque é muito difícil, né? Ninguém gosta de se humilhar, de se rebaixar. Mas aí Paulo traz agora o nosso supremo exemplo, que é o próprio Jesus Cristo. Vejam o que ele vai fazer. No versículo 5 ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Se vocês creem que essa é uma postura difícil demais ou impossível, então tenham o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Ele traz Jesus Cristo como nosso supremo exemplo de humildade. E é interessante que aqui agora, Paulo vai citar provavelmente um cântico que já era conhecido e cantado entre as igrejas daquele tempo. Então a maioria dos estudiosos bíblicos concordam que esses próximos versículos não foi de autoria do apóstolo Paulo, mas era um cântico que já era conhecido e cantado pelas igrejas, que ele citou, que ele se apropriou aqui como citação para usar como exemplo. É um cântico maravilhoso e é um dos versículos mais lindos de toda a Bíblia, na minha opinião, e constrangedor também, porque nos coloca em nosso lugar. Interessante que Paulo usa esse texto não simplesmente para ensinar teologia, porque esse é um texto de alta cristologia. Qualquer pessoa que entrar no seminário, quando for estudar cristologia, pessoa, identidade de Jesus Cristo, vai passar por esse texto, porque ele é fenomenal. Mas Paulo não escreve esse texto para ensinar teologia. Paulo escreve esse texto para exortar os irmãos, mostrando que a teologia ela precisa ser prática para a vida da igreja. E o que ele diz? Tenham o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Qual é o modo de pensar de Cristo Jesus? Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Paulo traz Jesus como nosso exemplo supremo. E ele diz: sejam ou tenham o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. E o que nós aprendemos nesse texto, nesse hino tão maravilhoso que Paulo cita aqui? Esse era um cântico cantado pelas igrejas, imagine que lindo. Era um cântico cantado pelas igrejas, Paulo cita esse cântico, e o que nós aprendemos com ele? Em primeiro lugar, nós vemos que Jesus é Deus. Ele é Deus e sempre foi Deus. Não me venha com essa ideia de que Jesus é só um mestre da moral, um filósofo, um profeta, um cara legal que vale a pena seguir os seus ensinamentos. Não, ele não nos deixou essa opção. Jesus é e sempre foi Deus, desde sempre. Tanto que o próprio apóstolo João, quando escreve o seu evangelho, ele nos diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E por meio dele todas as coisas foram feitas. Nada do que existe foi feito sem ele. Ele é Deus. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15, nós temos uma alta declaração também sobre a identidade de Jesus, em que diz que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, sobre a terra, as invisíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades,
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Deus sempre foi, é e sempre será. Jesus sempre foi, é e sempre será Deus. Só que o mais interessante é que mesmo Jesus sendo Deus, ele diz que ele não se apegou ao ser como Deus. Ele não considerou o ser como Deus algo que ele deveria se apegar ou agarrar. Mas o que é esse ser como Deus? Não é que Jesus abriu mão de ser Deus. Na verdade, ele abriu mão da sua prerrogativa de exigir que as pessoas reconhecessem a sua grandeza ou se prostrassem em sua adoração. Ele abriu mão da sua prerrogativa de exercer o seu poder divino. Ele não se apegou a isso. É um movimento inverso ao que Adão fez e o que nós fizemos, ou que nós fazemos. Porque quando nós olhamos para Adão e Eva, qual foi o movimento deles? Eles desejaram ser como Deus. Eles desejaram ser como Deus. Se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. O desejo de Adão e Eva é ser Deus. O desejo do nosso coração é ser como Deus. O desejo do nosso coração é ter essa autonomia, é ter essa glória, é ter essa grandeza. Mas o exemplo supremo do nosso Deus Criador é o inverso disso. Ele não se apegou a isso, mas a si mesmo se esvaziou. O esvaziamento de Jesus. Esse é um dos grandes mistérios da teologia e uma das maravilhosas notícias do que Deus fez por nós. Jesus Cristo, sendo Deus, ele se esvaziou. A palavra grega kenosis. Ele se esvaziou. Mas do que Jesus se esvaziou? Se esvaziou do quê? Da sua divindade? Não, Jesus não se esvaziou da sua divindade. Na verdade, muito pelo contrário, nós vemos que ele assumiu forma humana, e aqui tem um interessante a gente entender um pouco das palavras do grego, porque existindo na forma de Deus é a palavra morfe, né, de Morfeus, a palavra morfe, que significa essência mesmo, a sua forma como essência, mas quando ele assume forma de humano, se usa a palavra esquema, que é, né, uma forma não em essência, mas forma mesmo humana. Nós vemos que Jesus se encarnou, ele se tornou perfeitamente ser humano e homem, 100% homem. Jesus era homem, ser humano. Ele se cansava, ele suava, ele se amamentou, ele precisava se alimentar, ele precisava dormir, ele tinha CC quando caminhava muito. Jesus, ele era perfeitamente homem. Mas estando em forma de homem, Jesus não deixou ou não abriu mão da sua prerrogativa divina. Ele continua sendo Deus. Tanto é que nós vemos Jesus dizendo ao mar, aquieta-te, e ele se aquieta. Só Deus pode fazer algo assim. Jesus continua sendo Deus, mesmo estando em forma de homem. Então o que Jesus se esvaziou não foi da sua divindade, ele continuou sendo Deus. O que aconteceu no seu esvaziamento é que Jesus deixou de lado as suas prerrogativas como Deus para assumir as limitações da humanidade. Ele acrescentou a pessoa humana, a natureza humana nos seus atributos. Ele voluntariamente escolheu não exercer todos os direitos de como Deus durante o seu tempo de vida terrena. Mas em nenhum momento ele se livrou da sua natureza divina. Mas é um baita de um esvaziamento. Você consegue imaginar tamanho esvaziamento? O Criador do universo nascer num bebezinho, numa manjedoura? Que tamanho esvaziamento é esse? E ele se esvaziou livremente. Não é que Jesus foi esvaziado, ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. A palavra aqui é doulos, escravo. Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. E essa é uma notícia espantosa. Jesus Cristo, soberano dono de todas as coisas, se torna servo de todos. Ele continua sendo dono, mas ele se torna servo de todos. O próprio Jesus diz que ele não veio para ser servido, mas para servir.
Nós temos aquele famoso texto no Evangelho de João, quando Jesus, na última ceia, pega uma toalha, amarra em volta da sua cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. E quando ele lava os pés dos discípulos, ele se veste de novo e ele diz: olha, vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre, de Senhor, e o fazem bem porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhe dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam o mesmo. Lavar os pés dos discípulos nessa época era tarefa de escravo, era tarefa de servo, era tarefa humilhante. Ninguém queria fazer uma tarefa dessa de lavar os pés de alguém sujos da caminhada que chegou. E foi o próprio Jesus, sendo Senhor do universo, que lavou os pés dos discípulos e disse: façam a mesma coisa. E agora aqui está o apóstolo Paulo pedindo para os irmãos de Filipos: tenham o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que sendo Deus, se esvaziou e veio como servo. A única pessoa no mundo que tinha a razão de fazer valer os seus direitos renunciou, que foi o nosso Jesus. Ele se tornou servo. Não apenas isso. Jesus não apenas se tornou servo, como ele se humilhou. Se humilhou. Na sua carta, na sua primeira carta, o apóstolo Pedro, no capítulo 2, diz que Jesus, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Agora vamos pensar aqui. Paulo está dizendo para a igreja de Filipenses: tenham o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Qual era o modo de pensar que Cristo Jesus? Quando insultado, não revidava. Quando maltratado, não fazia ameaças. Quem aqui quer ter o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus? Você tem revidado aos insultos? Você tem maltratado aqueles que fazem ameaça? Tenham o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que se humilhou. Versículo 8, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Meus irmãos, a cruz era o método mais humilhante que existia de execução no Império Romano. Era tão humilhante, que um cidadão romano não poderia ser morto por crucificação, por pior que fosse o seu crime. Se você fosse cidadão romano, você poderia ter cometido os piores crimes do mundo, você não poderia ser morto por crucificação. Tamanha era a humilhação de morte de cruz. Apenas cidadãos não romanos é que poderiam morrer numa cruz. Era um método humilhante, onde a pessoa era crucificada, pregada nas mãos e nos pés numa cruz, e a morte não vinha por causa do trauma ou sangramento, a morte geralmente vinha por asfixia, porque a pessoa tinha que segurar o peso do seu próprio corpo naquela cruz, esmagando os pulmões, e a morte poderia levar dias para a pessoa morrer em agonia, tortura e sofrimento. Era terrível a morte de cruz, e Jesus se humilhou e foi fiel até a morte e morte de cruz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Foi por causa da humilhação de Cristo que nós agora somos colocados na presença de Deus. Foi por causa da humilhação de Jesus Cristo que nós temos acesso a Deus. Jesus, sendo Deus, se esvaziou, veio como servo e se humilhou. Se humilhou. E Paulo, por que Paulo está contando tudo isso? Ele está tratando os problemas de relacionamento na igreja, lembra? Meus irmãos, sejam humildes. Considerem os interesses dos outros mais importantes do que os seus. Como? Tenham como exemplo Cristo Jesus, que se esvaziou e se humilhou por nós, carregando o peso do nosso pecado. Mas não só isso, Jesus, ele se esvaziou, ele é Deus, ele se esvaziou, se humilhou por nós, mas ele também foi exaltado. E graças a Deus por isso. A suprema exaltação de Jesus acontece no versículo 9. Por isso,
Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Após a humilhação de Jesus Cristo, ele foi exaltado. A palavra grega aqui é uma palavra de super exaltação, não é só uma exaltação qualquer, é um super exaltado. Ele foi exaltado acima de todas as coisas, é uma exaltação suprema, digamos assim. Ele foi super exaltado. Paulo está citando esse exemplo aqui, até para nos mostrar também que nós, como cristãos, vale a pena ser humilde, reconhecer as prioridades dos outros, colocar o interesse dos outros na frente dos nossos, se humilhar, se esvaziar, ser servo de todos. Isso vale a pena, porque em certo momento, na hora certa, nós como igreja também seremos exaltados. Nós como igreja também estaremos no lugar com Deus, não super exaltados como Jesus, só Jesus foi exaltado sobremaneira. Mas esse é o caminho que vale a pena ser seguido. Por que vale a pena ser seguido? Por que vale a pena seguir um caminho de humildade? Porque Jesus foi exaltado, e aí nós vamos ver que ele recebeu um outro nome, um novo nome. Interessante que tem muito disso na Bíblia, né? Abrão passou a ser chamado Abraão, Jacó passou a ser chamado Israel, e aqui Jesus recebeu um novo nome, um nome que está acima de todo nome. Mas que nome é esse? Paulo vai falar: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que, agora é o nome, Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Jesus Cristo é Kyrios, que é a palavra grega para Senhor, dono, governante, soberano, supremo. Ele é dono de todas as coisas, e diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Senhor e dono do universo, para a glória de Deus o Pai, não para a sua própria glória. Olha a humildade de Jesus. Jesus continua sendo humilde mesmo exaltado. Mesmo exaltado, ele continua sendo humilde, porque a glória não é dele, a glória é do Pai. Por que vale a pena a gente se humilhar, seguir o exemplo de Jesus Cristo, de servir a todos? Porque um dia, meu irmão, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Só ele tem toda a razão, só Deus tem toda a glória, só Jesus e o Senhor merecem toda a glória. Nós não merecemos glória nenhuma. E o que nós fomos chamados é justamente a nos humilharmos em favor do nosso irmão, para a glória de Deus o Pai. E por que Paulo está citando esse cântico? Para tratar o problema de relacionamento da igreja. Meus irmãos, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, um só coração, uma só mente. Considerem os outros, o interesse dos outros, mais importante do que os seus próprios interesses. Coloque os seus próprios interesses de lado. Se Jesus se esvaziou, nós também devemos nos esvaziar? Sim ou não? Sabe o que é mais irônico? É que na verdade não, porque nós não temos nada do que nos esvaziar. Nós já somos esvaziados por natureza. Diante de Deus já nós não somos nada. Nós temos o exemplo supremo de humildade que nós devemos seguir. Quando eu me lembro uma vez que eu estava na Nicarágua, eu fui missionário em 2011 na América Central. E eu morei na Nicarágua, país lá da Revolução Sandinista, que até hoje tem alguns problemas ali com o regime. Quando nós estávamos lá, nós tivemos um grande conflito, um problema de conflito entre duas equipes nossas de missionários. Está vendo, gente? Até entre equipes de missionários, Satanás está ali colocando intriga e problema. E nós tivemos um problema entre as equipes. Problema assim que ficou constrangedor. E de um dos lados estava aquele sentimento: eu não vou me rebaixar ao nível dela, não vou pedir perdão, eu não vou me humilhar, eu que estou com a razão. Foi a outra pessoa que errou comigo, por que eu vou me rebaixar a tal ponto de ir lá pedir perdão? Eu não, estava esse sentimento dentro das equipes, até que o nosso coordenador foi até lá, e ele se reuniu com as equipes, conversamos sobre
a necessidade de reconciliação, a necessidade de considerar os sentimentos dos outros, a necessidade de termos humildade. Eu lembro que uma das moças ficou assim, não, mas eu não vou me humilhar nesse ponto, eu vou me fazer de idiota. E aí eu me lembro, isso eu nunca me esqueci, porque isso falou muito ao meu coração, porque eu percebi que eu também estava errado. Nosso coordenador olhou para ela e falou, deixa eu perguntar uma coisa, você acha que o nosso Senhor Jesus é um idiota? Ela olhou assim, porque foi o que Ele fez, Ele se humilhou por nós, mesmo Jesus não tendo culpa de nada. Vocês já perceberam que Jesus, Ele era um excelente argumentador? Jesus seria um excelente advogado, e na verdade Ele é apresentado como nosso advogado, mas Jesus tinha os melhores argumentos. Quando chegaram para ele perguntando sobre imposto, ele tinha uma resposta pronta. De quem é o rosto que está nessa moeda? De César. Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Quando pegaram a mulher em flagrante adultério, ele tinha uma resposta pronta. Aquele que estivesse sem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus, ele era genial nos seus argumentos, nos seus debates. Ele tinha os melhores argumentos. Mas quando ele foi entregue, preso para ser julgado, em seu próprio julgamento, Jesus ficou em silêncio. Ele não era culpado, mas ele ficou em silêncio. Ele se humilhou e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Você crê que Jesus teria argumento suficiente para se livrar daquele julgamento? Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Tanto é que antes, quando ele estava sendo preso no jardim de Getsemane, ele e Pedro, no seu impulso, corta a orelha de um dos soldados que estavam ali para prender Jesus. Jesus diz, Pedro, baixa essa espada. Você não sabe que se eu quisesse, apenas com uma palavra, os anjos do meu Pai viriam e me protegeriam? Se Jesus quisesse se livrar da morte, ele poderia se livrar daquela morte. Mas ele foi fiel, se humilhou, para que nós pudéssemos ter vida. Portanto, meu irmão, Deus não pede nada de você que Ele mesmo já não tenha feito por você. Deus não pede nada de você que Ele mesmo já não tenha feito por você. E esse sermão, para mim, já valeu a pena. Porque hoje pela manhã, aqui no culto das 8 da manhã, uma irmã chegou para mim depois do culto e falou, pastor, tem 2 anos que eu não falo com a minha irmã, hoje eu vou falar com ela. Meu irmão, tenha o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se apegou a isso, mas se esvaziou, tomando a forma de servo, vindo como ser humano, e foi fiel até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua, em nome de Jesus todo joelho se dobre, e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Tenha Jesus como seu exemplo. Se você tem dificuldade em abrir mão do seu orgulho, egoísmo. O egoísmo nada mais é, gente, do que um balão inflado vazio. Que Deus estoure ele. Hoje, em nome de Jesus, em favor de um serviço humilde pelos nossos irmãos, considerando os interesses dele mais importantes. Amém?